Oi, professora, essa é a nossa 25ª gravação, então tem que dar certo. Vou fazer de novo. Não deu certo, 26ª. Oi, professora, aqui é o ADM2F. Eu sou a Amanda, número 1. Sou a Rafaela, número 19. Eu sou a Tamires, número 25. Nosso tema é sobre a nova ordem mundial e a nova ordem internacional. Pra gente conseguir explicar, vamos fragmentar isso e primeiro entender o conceito do que é a ordem internacional, que a Rafaela vai explicar pra você. A nova ordem internacional, a nova ordem mundial, se refere à divisão de poder entre as grandes potências mundiais nas suas áreas de maior influência, como a política, a economia, cultura, o comércio, entre outros. Para entendermos a nova ordem mundial, temos que voltar no momento da Guerra Fria, onde o mundo era bipolar, ou seja, era comandado pelas duas maiores potências, que era a União Soviética e os Estados Unidos. Com a queda da União Soviética, o mundo bipolar também caiu. Sim, quando o mundo bipolar cai, uma nova ordem internacional tem que acontecer. Então, que tipo de ordem é essa? Bom, o Japão ele estava se recuperando da Segunda Guerra Mundial em 1980 e a sua recuperação, economicamente falando, era muito boa, o que fez os analistas focarem nele. Eles achavam até que o Japão ia se recuperar, ia ficar forte o suficiente para competir com os Estados Unidos. Uma outra coisa é que a Alemanha e a França, que também participaram da Segunda Guerra Mundial, estavam liderando a União Europeia e já tinham se recuperado economicamente falando. Apesar dessas mudanças positivas na economia deles, esses países não eram fortes o suficiente para competir com os Estados Unidos e a fazer imperar um mundo multipolar, ou seja, onde mais de duas potências iam comandar o poder entre o mundo. Explicando por que o Japão não era forte o suficiente para combater os Estados Unidos, o Japão, mesmo ele estando no auge do seu poder econômico, ele tinha limitações geopolíticas. E após a derrota da Segunda Guerra Mundial, foi feita uma Constituição junto com os Estados Unidos, Onde ele rendia parte dos seus poderes bélicos, que são as armas, os seus soldados, tudo que ele tinha para guerra, tanto para defesa, tanto para ataque, e só ficando para sua autodefesa. E uma parte da sua segurança era feita pelos Estados Unidos. A Alemanha, ela era uma das maiores uma das maiores potências econômicas, mas ela tinha limitações geopolíticas. E a maior parte do seu arsenal estava sob controle da OTAN. Só um parênteses, e a OTAN ela era comandada por um general americano, o que poderia dificultar também. A Rússia, ela era herdeira de um arsenal bélico, mas ela entrou em uma grande crise econômica na década de 90 e ela só foi se recuperar 10 anos depois, nos anos 2000. E a China, ela estava evoluindo muito economicamente falando, na década de 80, mas ela tinha muitos conflitos internos para resolver. Por isso que esses países eles não poderiam fazer um mundo multipolar, eles não tinham essa capacidade. O que fez em 1990 os analistas começarem com uma nova ideia de um mundo unipolar. Esse uni vem de unidade. Então, que país era esse? O único país era esse que comandava o poder do mundo, que tinha essa influência. Era os Estados Unidos. Por quê? Essa tese ela se reforçou em 2001, onde o presidente dos Estados Unidos era o George Bush. Esse presidente ele tinha um tipo de governo muito independente, então ele não dependia muito dos outros países, ele era mais autoritário. O que fez realmente essa tese ganhar força do mundo unipolar, onde os Estados Unidos é o principal, foi nos ataques de 11 de setembro de 2001, o mesmo ano que o presidente foi eleito, o George Bush. Depois desse ataque terrorista às Torres Gêmeas, os Estados Unidos começaram a fazer guerra com os outros países, como ataques preventivos, com países que poderiam esconder terroristas, então poderiam ser possíveis ameaças. Nós achamos até um pouco preconceituoso do país, e isso reflete um pouco nos dias de hoje também, em questão de terrorismo e alguns países envolvidos com isso. Uma outra coisa é que os ataques a outros países em si não era o que mostrava os Estados Unidos independente, mas eles atacarem esses países sem pedir a permissão, então ele estava fazendo por conta própria. Ele não pediu a permissão do CSNU, nem a aprovação.
Então ele fez isso por si próprio, o que só reforçou de que o país era independente, que ele comandava o mundo. Com isso, os Estados Unidos começou a fazer guerra com outros países, como o Iraque, e ele só endividou o governo com despesas militares. Bom, agora que já entendemos um pouco do passado, vamos falar um pouco de atualmente. Nos anos 2000, todos os países, pelo menos a maioria dos países, começaram a apresentar uma crise de economia. Até os Estados Unidos estavam participando dessa crise. Então, em 2008, o presidente Barack Obama foi eleito. O presidente era totalmente democrata. Ele preferia muito a negociação e ele foi tentando fazer um multilateralismo externo do país, diferente de Bush. Sim, porque o Bush, ele era mais autoritário e fazia as coisas por conta própria. O Barack Obama, ele preferia muito mais a negociação e a dependência de outros países, né? A colaboração de outros países. Então, ele meio que mudou esse rumo de o país ser mais unilateral para mais um multilateral. Ou seja, o país ia depender, ia negociar com os outros países e não fazer as coisas por si próprio. E com essas mudanças, a gente começa a enxergar um novo cenário, onde o nosso foco não vai ser apenas numa potência, que é os Estados Unidos, mas sim no grupo BRICS que a gente falou, que são esses países emergentes. Os economistas que analisam as possibilidades desse grupo tinham em tese que eles estariam entre as 6 maiores potências econômicas em até 2050. Mas para ter uma noção, eles já estavam entre as 10 maiores em 2014. E uma das maiores mudanças que serão feitas será a China ocupando o lugar dos Estados Unidos como maior economia. Sim, agora é a hora que a gente pensa que esse assunto tá muito atual. Tanto que quando eu gravei o vídeo, tava passando no rádio, só uma curiosidade, tava passando no rádio que a China tá com estratégia pra tomar o lugar dos Estados Unidos. Mas como que a China, um país emergente, vai tomar o lugar deles? Qual é a vantagem que eles têm? A mão de obra barata. Exatamente. A China, ela tem a mão de obra muito barata, o que dá dinheiro pro governo. Aquele mais-valia, onde muita mão de obra escravizada também, tudo que eles produzem vai pro governo, o lucro vai pro governo. É um sistema totalmente capitalista. Sim, e eles exportam muito, tanto que os Estados Unidos mesmo devem demais pra China. Então, a gente fazendo esse trabalho, deixa essa pergunta. Será que a China vai conseguir? E a minha opinião é que eu acho que pode acontecer. Ela tem muitos problemas internos, mas ela tem um sistema capitalista perfeito, porque ela tem uma grande estratégia, um potencial muito grande. Sim, o sistema capitalista perfeito que eu quero dizer, porque ela faz muita exploração e ninguém coloca os olhos nisso. O meu iPhone que tá gravando esse vídeo, por exemplo, foi feito por crianças na China. Então, vamos começar por aí. Enfim, essa foi o nosso vídeo da Nova Ordem Mundial. Espero que você tenha gostado. E é isso. Obrigada, professor.